Olá, graças a paz, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Um programa que nasceu primeiramente no coração de Deus, colocado no meu coração para edificar a minha, a sua e a nossa vida, edificar a nossa família. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações tudo aquilo que Ele preparou para cada um de nós desde a fundação dos tempos. Mas eu quero, primeiramente, estar orando, pedindo que o Espírito Santo venha conduzir este momento em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui neste momento para ministrar a Tua palavra, Senhor. E que tudo, ó Deus, que venha sair que eu venha falar aqui nesta noite, que tenha vindo diretamente do Teu trono, Senhor. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que eu venha falar, Senhor, tenha vindo de Ti, Senhor. Eu coloco a minha vida na Tua total dependência, eu me esvazio de mim mesmo e me entrego nas Tuas mãos, Senhor. E que o Teu Espírito Santo esteja direcionando nesse momento. Já quero abençoar a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, que o Senhor esteja com Tuas mãos sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, restaurando, curando, libertando e, acima de tudo, trazendo a salvação. Pai, muito obrigado por esse momento. Eis-me aqui mais uma vez para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos falar nesta noite um pouco sobre fé. E eu quero ler um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que é fé? A palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Hebreus que a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas não se vê. E muitas vezes nós começamos a exercer essa fé esperando o cumprimento de uma promessa, esperando o cumprimento de uma palavra, esperando por uma libertação de uma pessoa, esperando por uma cura, e esse milagre não acontece, e o tempo vai passando, e aos poucos aquela fé que era tão forte dentro de nós, aquela certeza que nós tínhamos que nós iríamos alcançar aquilo que estávamos esperando, vai diminuindo até chegar ao ponto de abrirmos a nossa boca e dizer: já faz tanto tempo que eu recebi a palavra de promessa, já faz tanto tempo que eu espero, já faz tanto tempo que eu oro e as coisas não aconteceram. Eu acho que Deus, Ele não quer me abençoar com esse milagre. E começamos a olhar para as circunstâncias e tiramos o nosso foco daquilo que não é o nosso tempo. Nós precisamos entender que nós temos que exercer a nossa fé sem duvidar, sem desanimar, sempre crendo que de um momento para o outro, talvez em um piscar de olho, nós vamos ver o milagre acontecer.
Muitas pessoas têm deixado de ser abençoado. Muitas pessoas têm deixado de receber o cumprimento da promessa porque deixou a sua fé morrer. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos montanhas. Nós alcançaremos os milagres. Jesus diz que aquele que nele crê e não duvidar em seu coração, vai ver a glória de Deus, vai ver o milagre acontecer. Eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei quanto tempo faz essa sua espera, eu não sei como está o teu coração, se ainda acredita no milagre ou se você já perdeu as esperanças. Deus manda dizer para você nesta noite, confia nele. Confia nele, acredita que você vai ver com os teus olhos físicos a glória de Deus sendo manifesta e aquilo que você tanto espera chegando na tua vida. A fé, em Tiago 2,26, Tiago diz assim, pois assim como um corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a fé, sem ela ser exercida, ela morre. Como assim, pastor? Se Deus me fez uma promessa, se eu estou orando pela cura de uma pessoa, se eu estou orando pela salvação de uma pessoa, e eu esmoreço porque ainda não vi acontecer, a minha fé está sem obra. Porque a obra é eu continuar perseverando. A obra é eu continuar acreditando. A obra é eu deixar de ouvir palavras negativas a respeito daquilo que eu estou esperando e colocar o meu foco ser o cumprimento da promessa em Deus e esperar o tempo certo de Deus. Aleluia! A fé é um caminho contínuo de crescimento e aprendizado. No livro de Tiago, nós somos confrontados com uma verdade poderosa. A fé por si só requer manifestações através das nossas ações. A fé por si só não se manifestará. Ela vai se manifestar no decorrer das minhas ações, das minhas atitudes, da minha perseverança, continuar orando, continuar clamando. E um dia eu vou ver com os meus olhos físicos o cumprimento da promessa. Queridos, quantas promessas eu já recebi de Deus, que fazem anos que eu recebi essa promessa, e até hoje ainda não se cumpriu, mas eu continuo crendo. Porque eu tenho convicção que quem me prometeu não foi homens, não foi mulheres. Quem me prometeu foi Deus. Ele apenas usou a boca de uma pessoa para me transmitir aquela palavra. Quando eu me converti, uma das primeiras promessas que Deus me fez foi que eu veria os filhos dos meus filhos. Há 4 anos atrás, meu primeiro neto nasceu. Hoje, pela madrugada, minha segunda neta nasceu, uma netinha nasceu. É cumprimento de promessa que foram feitas logo quando eu me converti, há 25 anos atrás. Mas eu não perdi as esperanças. Eu continuei orando, esperando no tempo de Deus, e hoje está sendo realidade na minha vida. Queridos, não desista daquilo que Deus te prometeu.
que se ele ainda não te entregou, porque não é o momento, porque ele sabe que se ele te entregar o cumprimento de uma promessa, se você está preparado, esse cumprimento pode te levar para o lugar errado. Porque Deus, ele trabalha, não é no meu tempo, não é no seu tempo, ele trabalha, é no tempo dele, e isso nós precisamos entender. A nossa função, ao recebermos uma promessa, é continuar perseverando, acreditando, até o cumprimento da promessa. Aleluia! Em Tiago 2,26, nos lembra de que, assim como o corpo necessita do Espírito para viver, a nossa fé precisa ser vivida ativamente para verdadeiramente existir. Eu digo que tenho fé para uma pessoa, eu digo que acredito que aquilo ali vai acontecer, e ao mesmo tempo eu duvido, será se vai? Já faz tanto tempo, será que ainda vai acontecer? Isso remove a fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos que vai acontecer. Aleluia! Esse versículo nos desafia a refletir sobre a natureza dinâmica da fé. Nessa caminhada, entender a fé como um elemento estatístico é um equívoco. Ela é, na verdade, um convite para uma vida de engajamento e serviço. Entender a fé de uma maneira estatística é equívoco. Não, a fé é para uns, é para outros. Eu tenho fé, mas eu não acredito. Não, queridos. Fé não é isso. Fé é você crer de coração que aquilo que você pediu a Deus e está de acordo com a vontade de Deus vai acontecer. Fé é você receber uma palavra vinda da parte de Deus dizendo que algo vai acontecer na tua vida, você crer, não duvidar e esperar o tempo certo de Deus. E você vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Você crê? Mas você diz que crê, mas duvida. A fé é sem obra. A fé é morta. A verdadeira fé é expressa nas escolhas que fazemos e nas ações que empreendemos. Ela nos move a agir de acordo com os princípios e valores que professamos. Você tem que verbalizar. Você tem que mostrar para as pessoas que estão em tua volta que aquilo que você tem colocado diante de Deus vai acontecer. Embora as pessoas que estejam ao teu redor estejam zombando de você. Porque muitas vezes, quando nós falamos para as pessoas que estamos esperando o cumprimento de uma promessa que Deus fez, muitas vezes que nós somos taxados como loucos, pessoas sem noção. Isso aconteceu com Noé, queridos. Noé recebeu uma promessa e uma ordem de Deus. Deus não desceu do céu. Deus não se mostrou fisicamente para Noé. Noé apenas ouviu a voz de Deus dizendo: Noé, constrói um grande barco, porque eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Mas constrói um grande barco. E quando terminar esse grande barco, entra tu, a tua mulher, os teus 3 filhos e as mulheres dos teus filhos. E Noé, ele não questionou Deus, ele não foi sair por aí perguntando, pedindo a opinião de ninguém a respeito daquela voz que ele ouviu, porque ele ouviu uma voz e no coração dele tinha a convicção
que era Deus que estava falando. Então a fé começou a ser gerada no espírito de Noé, e Noé começa a construir um barco. Ele começa a construir um barco em um lugar onde não tem rio, onde não tem praia, onde não tem açude, no seco. E durante 100 anos, Noé fica construindo aquele barco, e enquanto ele constrói aquele barco, eu creio que ele fala para as pessoas que foi Deus quem mandou ele construir. E quando viesse o dilúvio, quem estivesse dentro do barco seria salvo. E as pessoas, eu creio que as pessoas zombaram de Noé. Você é louco? Construir um barco aqui, nesse lugar? Como tu vai levar esse barco para o rio mais próximo, para o açude mais próximo, para a beira da praia? E Noé manteve o quê? Firme, crendo que a palavra que ele ouviu, que a promessa que ele ouviu, iria se cumprir. Porque ele entendeu que foi Deus que falou com ele. E que tinha pessoas que estavam dependendo da fé dele. Querido, tem pessoas que para sobreviver, estão dependendo da tua fé. Então você precisa exercer essa fé para que essas pessoas também comecem a gerar em seu espírito uma fé. Uma fé que vai lhe levar para a vitória. Aleluia! E aconteceu exatamente como Noé ouviu a voz de Deus. Noé passou 100 anos construindo aquele barco. Quando terminou, Deus disse: Noé, agora entra dentro do barco. Tu, a tua mulher, teus 3 filhos, as 3 noras. E as espécies de animais. Mas não vou falar dos animais, eu quero falar de Noé. E quando estão todos já dentro da arca, Deus fecha a porta da arca. Para quê? Para que ninguém pudesse abrir. E aconteceu o dilúvio. E durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. E a Bíblia ainda diz que as comportas do abismo foram abertas. E a terra foi inundada. A Bíblia diz que o cume mais alto das montanhas ficou submerso. E ali Deus exterminou aquela geração. Só escapou Noé, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras. Por quê? Porque Noé, ele não desanimou. Ele exerceu a fé. E a fé dele, a cada dia, quanto mais ele trabalhava naquele barco, mais a sua fé aumentava. E mais a mão de Deus estava sobre ele. É isso, queridos. Não importa o tempo. Confia, creia que foi Deus que te deu a palavra. Agora, se não foi Deus, aí eu não posso dizer que alguma coisa pode acontecer. Porque, infelizmente, hoje existe mais profetada do que profecia. Mas eu não quero falar nisso. Eu quero falar de uma fé genuína. Uma fé exercida, crendo que aquilo que Deus me prometeu, eu vou ver, eu vou contemplar. Aleluia! Assim, nossa fé se torna visível, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. A fé nos impulsiona a fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade. A tua fé pode mudar a história da tua vizinhança. A tua fé, a tua perseverança naquilo que Deus te prometeu, pode mudar a vida de muitas pessoas que estão ao teu redor. A minha fé não é só para ficar comigo, é para que as pessoas que estão em minha volta possam testemunhar da minha fé. É isso, queridos. Não importa se alguém está falando para você, tu ainda está esperando por isso, tu acha que isso ainda vai acontecer? Eu vou, porque quem me prometeu foi o meu Deus, e meu Deus, ele não mente. E todas as promessas dele são cumpridas. É isso, querido. E continua firme, não baixa a cabeça para palavras contrárias à palavra de Deus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, para que os planos deles sejam realizados.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A fé, ela nos encoraja a práticas que refletem compaixão, justiça e amor. Quando vivemos nossa fé através de nossas ações, estamos dando testemunho do poder transformador de nossa crença. Queridos, para que nós possamos exercer a nossa fé, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender e entender quando Deus está falando conosco. E muitas vezes, queridos, nós agimos e queremos ver o resultado. E muitas vezes, queridos, a minha fé não vai me permitir ver o resultado daquilo que eu fiz em obediência a Deus. Eu me lembro, alguns meses atrás, eu estava no supermercado fazendo umas compras, e eu fui no setor da padaria, e lá, eu me lembro que era 3h30 para 4 horas da tarde, e eu fui ali na padaria daquele supermercado, e quando eu cheguei lá, tinha uma jovem comprando umas bolinhas de queijo, umas coxinhas, para levar para o aniversário de uma sobrinha dela, que era um aniversário surpresa, e ela estava ali agitada, e perguntando quanto era, se era muito, se não era. E quando eu olhei para aquela moça, o Espírito de Deus falou no meu coração assim: fale para ela que o que ela pediu a Deus, Deus vai entregar. E eu fiquei assim, eu digo, não digo, será se é Deus, será se não é? E eu só sei que aquela moça, ela recebeu as coisas que ela tinha pedido e saiu para o caixa, e eu fiquei sendo atendido. Quando eu terminei, eu fui para o caixa, e quando eu cheguei lá no caixa, ela estava no caixa na frente do que eu estava. E eu ouvi a voz dizendo a mesma coisa: diga para ela que o que ela me pediu, ela vai receber. E eu fiquei, mas Senhor, será que é o Senhor que está falando isso? Por quê? Porque eu tinha que dizer aquela palavra e eu ia embora, ela ia embora. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria ver o resultado. Resultado, a moça pagou as compras dela, eu fiquei pagando as minhas e ela foi embora. E quando eu saio daquele supermercado, aquela moça ainda está lá na calçada do supermercado, ela vai entrando no carro dela. E a voz falou comigo de novo. E eu fui lá. Eu disse: moça, eu não me conheço, você não me conhece, mas quando você estava lá na padaria que eu estava lá, Deus me mandou te falar uma coisa e eu não falei. Quando você estava no caixa, que eu estava no caixa atrás de você, Deus mandou que eu falasse, eu não falei. E agora, quando eu saí do mercado, você ainda está aqui entrando no carro, e Deus mandou que eu falasse, eu vim falar. Ela olhou assim para mim e disse: o que foi? Se Deus mandou te dizer que aquilo que você pediu a Ele, Ele vai te entregar. Não sei quando nem como, mas Ele mandou te entregar. Aquela moça chorou e disse: o senhor é crente? Eu disse: sou. Eu sou pastor de uma igreja aqui na Abolição 2. Ela disse: olha, faz uns 20 dias que eu pedi algo para Deus. Eu tinha perdido as esperanças, mas agora eu sei que eu vou receber. Pronto, não perguntei mais nada. Eu disse que Deus te abençoe e fui embora. Nunca mais ouvi aquela pessoa. O que é isso? É exercer a fé sem querer resultado, queridos. Eu não sei o que aconteceu, mas eu creio que ela recebeu o que Deus falou.
Porque Deus não mente. Deus não se engana. Aleluia. Estamos de fato permitindo que a nossa fé brilhe, mostrando o caminho para os outros em busca, que buscam sentido e propósito. Nós estamos sendo essa pessoa usada por Deus para levar a luz para essas pessoas de um caminho que eles buscam. Isso é exercer a fé. Aleluia. Portanto, a mensagem de Tiago é um lembrete vital. Nossa fé deve ser acompanhada de ações que validem. Queridos, eu tenho aprendido que se Deus está falando, não importa o que vai, se vai fazer, se não vai, se você vai ter resultado. Se eu tenho convicção que é Deus que está mandando, se é Deus que está pedindo, eu faço. E muitas vezes, querido, Deus tem me dado o prazer de ver o resultado. Deus tem me dado o prazer de ver o resultado. De muitos eu não vi. Mas é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. É assim que Deus trabalha através da nossa fé. E quantas pessoas, queridos, estão em minha volta, precisando ser amparadas pela minha fé. Quantas pessoas estão à tua volta, precisando ser amparada pela tua fé, porque ela está sem fé. E vai ser a tua fé, quando você começar a exercer a tua fé, vai ativar a fé dessa pessoa. Quando a pessoa vê eu exercendo a minha fé com convicção, isso vai ativar a fé daquela pessoa. Foi para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Não basta crer, é necessário agir. Este é o espírito das ações que define a fé ativa. Ao incorporarmos essa verdade em nossa jornada, fortalecemos nossa conexão com a vontade de Deus e com a humanidade, vivendo de maneira plena e significativa. Aleluia! Queridos, vamos exercer a nossa fé. Não vamos desistir. Não vamos desanimar. Se você tem um projeto, e você crê naquele projeto, e você crê que aquele projeto foi Deus que te deu, continua crendo, continua orando, continua buscando, continua agindo. Que no tempo certo você vai ver o teu projeto vir te tornando realidade. Se você tem um sonho, e esse sonho está morto, começa a exercer a fé sobre esse sonho. Ativa novamente essa fé. Começa a sonhar, crendo que Deus vai agir. A fé é justamente isso. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Eu creio que isso aqui é um púlpito. É uma coisa, porque eu estou vendo. É um púlpito, ele está aqui na minha frente. Mas eu creio que amanhã, uma pessoa que eu estou orando por ela vai se converter. É outra coisa, porque eu ainda não vi. Eu creio que a minha esposa vai ser curada. É outra coisa, porque eu ainda não vi, mas eu creio que no tempo certo de Deus ela vai ser curada. Isso é fé, a fé inabalável. Eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque muitas vezes as pessoas acham que é porque a gente quer ser melhor do que os outros, mas não é. Mas eu tenho uma filha, e a minha filha estava doente, e ela ia fazer uns exames e ela não comentou isso com ninguém. Então ela entrou em contato comigo e disse: pai, eu estou passando por isso, eu vou fazer os exames, eu estou com medo. E eu falei para ela: filha, você não tem nada, esses exames não vai dar nada, você está curado em nome de Jesus, Deus não te criou para a enfermidade, Deus te criou foi para ter saúde. Vai com fé, creia.
Faça esses exames sem medo, que você não vai ter, não tem nada. E o tempo passou, ela foi fazer os exames. Quando foi uns 15 a 20 dias, ela recebeu o resultado. E ela ligou para mim e disse: pai, eu estava dirigindo, eu fui a um determinado local e quando eu estava dirigindo, eu ouvi uma voz falando para mim assim: a fé do teu pai te curou. Não estou dizendo isso para me vangloriar. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a tua fé pode mudar a história das pessoas que estão ao teu lado. Agora, se você lança uma palavra e você mesmo não crê, não adianta. E a minha filha foi curada. Ela pegou os exames e não deu nada. É isso, queridos. É isso. Exercer a fé não é você ficar sentado numa cadeira, não é você ficar deitado na cama, não é você ficar deitado numa rede, em uma varanda, esperando ver a coisa acontecer. Não! Fé é você se levantar e agir, buscar, orar, fazer a tua parte. Porque quando você faz a tua parte, Deus está agindo. Se Noé não tivesse ficado parado, a arca não tinha sido construída. E ele não tinha sobrevivido mais a família. Mas foi a fé. Foi a fé que fez com que Noé passasse 100 anos construindo um barco para salvar a sua vida e a vida da sua família. A sua fé pode salvar uma pessoa. É isso, querido. E eu encerro essa mensagem dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Vou estar orando mais uma vez para encerrar esse momento e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele ministre no teu coração e coloque fé, uma fé absoluta dentro do seu coração. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Pai, eu li a tua palavra, eu ministrei, mas eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ministre nos corações de cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, que não seja minha palavra, mas que seja a tua palavra saindo da minha boca aos corações dessas pessoas, Senhor. E que se tem alguém que está nos acompanhando, Senhor, que está com a fé desanimada, com a fé enfraquecida, que o teu Espírito Santo, a partir dessa palavra, fortaleça essa fé, Senhor, e que eles possam começar a agir crendo que as promessas que receberam do Senhor, eles irão contemplar com seus olhos físicos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2. A nossa igreja fica ali vizinho a Pai, por trás do TRE. Se você que tem nos acompanhado pela internet e mora aqui na cidade de Mossoró e tem desejo de conhecer o nosso trabalho, o dia de nossos cultos é todas as quarta-feiras, às 19h30, com o estudo da palavra, e aos domingos, às 18 horas, com o culto de louvor e adoração a Deus pela nossa vitória. Amém? Então, se você desejar, vá nos visitar. Você é nosso convidado especial, você será muito bem-vindo e com certeza você vai nos abençoar com a sua presença e você sairá de lá abençoado por Deus, em nome de Jesus. Mas se você é de um outro estado, de uma outra cidade e sentiu no coração o desejo de começar a praticar essa fé e você não conhece, não tem uma igreja, procura uma igreja perto da sua casa, conversa com a liderança daquela igreja e mostra o teu desejo de conhecer mais um pouco sobre essa fé inabalável em Deus, e você com certeza vai ser orientado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo programa Firmados em Cristo. Que Deus te abençoe
Não somente você, mas toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.